A vida do ser humano pode ser considerada uma verdadeira montanha-russa, e viravoltas acontecem o tempo todo, até mesmo de forma que aprendemos a esperá-las em momentos de muita tranquilidade. Entretanto, alguns casos são mais impressionantes do que os outros, e por esse motivo, eu cito para você duas reviravoltas extraordinárias que já aconteceram ao longo da história, que é contada na Bíblia Sagrada. Olá, eu sou Ricardo Reimann e é um prazer receber você aqui no canal História. E olha só, eu já começo com o maior exemplo de reviravolta da história da humanidade, contada no livro de Daniel, a de um homem que foi literalmente jogado aos leões. A história de Daniel na cova dos leões começa quando o rei Dário nomeou 120 pessoas responsáveis para administrar o império e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel se destacou tanto como supervisor que Dário planejava colocá-lo à frente de todo o governo. Diante disso, os administradores e outros 2 supervisores, movidos por inveja, procuraram algum motivo para acusar Daniel em sua conduta, mas não conseguiram encontrar nada. Então eles perceberam que só conseguiriam algo contra Daniel que fosse relacionado com a sua religião. Então, os administradores e supervisores falaram com o rei Dário, dizendo que o rei deveria emitir um decreto ordenando que todo homem que orar a qualquer deus ou a qualquer homem que não fosse o rei Dário, no espaço de 30 dias, deveria ser jogado na cova dos leões. O rei gostou da ideia, então assinou o decreto com seu selo real. E de acordo com a lei dos medos e persas, tudo que fosse selado com o selo real não poderia ser jamais alterado, nem mesmo pelo próprio rei. Ao ficar sabendo desse acontecimento, Daniel foi para sua casa e entrou no seu quarto, abriu as janelas e orou ajoelhado ao seu Criador eterno, como costumava fazer. Os administradores fizeram tocaia e, ao verem Daniel de joelhos, foram contar ao rei. Quando o rei ficou sabendo dessas coisas, ficou muito triste e decidiu consigo mesmo que iria tentar salvar Daniel até o fim do dia. Mas os homens insistiram com ele, alegando que a lei que fora selada com o selo real não poderia ser quebrada ou mudada. O rei não conseguiu livrar Daniel e mandou que os seus guardas o prendessem e o jogassem na cova dos leões. Daniel então foi jogado aos leões e a cova foi tapada com uma pedra e o rei a selou com seu anel. No dia seguinte, o rei levantou-se ao nascer do sol e correu para a cova dos leões. E, para a surpresa de todos, Daniel não tinha sido devorado pelos leões. O rei ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Daniel. Então ordenou que ele fosse tirado, e aqueles que acusaram a Daniel fossem atirados aos leões. E olha só um fato curioso. E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões o despedaçaram. A próxima reviravolta que a Bíblia descreve é a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, encontramos a narrativa que dá maior ênfase a Sadraque, Mesaque e Abednego. Na ocasião, Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenou que, quando a música tocasse, todos os povos, nações e homens de todas as línguas deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que havia sido levantada. Quem se recusasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Esse tipo de fornalha ou forno era muito utilizado na Babilônia para a fabricação de tijolos, porém não era incomum ver tais fornalhas serem usadas em execuções. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não atenderam à ordem do rei, logo foram denunciados e conduzidos até a presença do furioso rei. E antes de aplicar a pena capital, o rei ainda tentou convencê-los a se prostrar diante de sua imagem. E com a recusa dos 3 homens, o rei da Babilônia ficou transtornado e ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados nela. Naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados com seus mantos, túnicas e chapéus e foram atirados na fornalha. A fornalha estava tão aquecida e a intensidade das chamas era tão grande que os homens encarregados de lançá-los na fornalha acabaram morrendo somente por se aproximar dela. Os 3 homens caíram atados dentro da fornalha. Então,
Nabucodonosor se espantou, pois no mesmo instante ele começou a ver 4 homens soltos passeando por dentro do fogo, sem nenhum dano, sendo que, segundo Nabucodonosor, o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses. A gente pode conferir isso em Daniel 3:25. Expressão filho dos deuses era comum no mundo antigo e poderia referir-se aos seres celestiais. Neste caso específico, o próprio texto, verso 28, esclarece que se tratava de um anjo. Diante desse evento sobrenatural, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha. Mesmo estando em uma fornalha tão aquecida, nem mesmo os cabelos ou as roupas dos homens ficaram chamuscados. A Bíblia encerra a narrativa sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, nos informando que Nabucodonosor os fez prosperar na província da Babilônia. Pois bem, esses são os 2 casos extraordinários que a Bíblia narra sobre reviravolta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.